Noite. Mais um Sudoku. Dessa vez vocês podem ver um Sudoku difícil, 4 estrelas de dificuldade. E é o Sudoku Coordinate Arrows, pelo criador Piatato. Eu resolvi hoje, durante a tarde, um outro Sudoku com essa mesma regra. E eu achei uma regra ao mesmo tempo, vamos dizer, difícil, muito interessante também. É... Eu tô falando aqui, né? Que é outro quebra-cabeça, né? Que é o resultado de uma colaboração com o criador Euronymous. Dessa vez, né? Investigando. Não, inventando a nova regra usada nesse Sudoku. Eu dei uma sugestão muito generalizada e o Euronymous, dentro de menos de um minuto, inventou toda a regra e percebeu as principais consequências. E o criador até se questiona, né? Onde eu estaria sem é, as ideias é, incríveis, né? Bom, vamos para as regras, né? Ah, tá. Esse aqui o criador não colocou a solução, então no final vai dar uma resposta falando que parece certo, mas é, parece certo, mas não dá para ter certeza, né? Vamos lá. As regras são regras normais de Sudoku se aplicam, então a gente vai colocar números de 1 a 9 em cada linha, cada coluna e cada caixa 3x3 sem se repetir. E agora, a regra complicada. É um pouco complicada de explicar, só que conforme a gente for fazendo, vai facilitando o entendimento, né? Que são as flechas coordenadas. Os dígitos em uma flecha, vamos pegar esse aqui por exemplo, vão mostrar as coordenadas de um dígito que é a soma desses números. O número da linha vai estar escrito no início da flecha e o da coluna na ponta da flecha. Então, por exemplo, uma flecha que seja 4, né, que é o que está dando exemplo, tá falando aqui, ó, na linha 1, na coluna 4, ou seja, essa casa aqui, vai ter um número 5, porque 5 é 1 mais 4. Cada flecha vai ter uma coordenada diferente, e os dígitos podem se repetir em uma flecha se for permitido por outra regra. Então a gente poderia ter, por exemplo, aqui 4 e 4, ou seja, na linha 4, coluna 4, ter um 8 que é a soma dos dois. Bom, regras explicadas. Vamos para a resolução. Como sempre, eu o vou estar deixando o link do Sudoku aqui na descrição para vocês montarem, né, tentarem resolver se quiserem, embora não vai ser fácil, porque é uma Sudoku de dificuldade 5 no final dificuldade 4 no final das contas, e até sinto que eu vou ter dificuldade nisso, né? Então, vamos reiniciar aqui. Bom, o que eu tinha feito na primeira vez que eu fiz um Sudoku com essa regra, que foi hoje. Eu comecei a pensar, por exemplo, esse 6 aqui, ele pode tá ligado a alguma flecha? Ele tá na linha 5, coluna 7, mais 5 e 7 vai dar 12. Não pode. Mesma coisa aqui. Coluna 4, linha 4, coluna 7 vai dar 11. Também não pode. Então, o,
todos os números das flechas, né? Eles vão estar dentro dessa região aqui. Por quê? Se a gente for pegar aqui, é linha 1, coluna 8, 1 mais 8 dá 9. Aqui, linha 2, coluna 7, 2 mais 7, 9. Qualquer coisa para baixo e direita dessa região é impossível, porque a soma da coordenada daria um número maior do que 9. Então, outra coisa que eu também fiz foi... Todos esses números aqui, eles vão ter a soma... A soma da coordenada desses números vai ser 9. A soma da coordenada desses números vai ser 8. Daqui 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Então, esses são os números, essas são as células que podem estar ligadas a alguma seta, a alguma flecha. E aí também uma coisa interessante. Aqui não vai poder estar, porque ó, aqui é a linha 5, coluna 1. Então se aqui tivesse ligado a uma seta, que seria um 6, mas já tem o 6 na linha. Mesma coisa aqui o 7. Além disso, a gente não tem nenhuma célula colorida na linha, nem na coluna 9. Então a gente não pode ter um 9 na seta. Se a gente for olhar, toda a região verde tem uma seta. Então, a gente também não vai poder ligar nenhuma dessas células com uma flecha. Então, a maior soma que a gente vai poder ter das coordenadas é o 8. E com isso, ó, a gente também não tem mais nada na linha, nem coluna 8, né? Então a gente não pode ter o 8, não pode ter o 9 nas flechas, né? Bom, então se a gente for olhar aqui nessa caixa aqui, né, na caixa 9, tem 3 espaços sem flecha. E 2 deles vão ter o 8 e 9, né? Ah, o 7 tá me chamando atenção também. E digamos que a gente tem um 7 numa flecha, por exemplo aqui. Como ela tá na parte de baixo da linha. Então seria dessa aqui. Aqui teria que ser um 8, né? Linha 7, coluna 1, 7 mais 1, 8. Só que entra naquilo que a gente percebeu. A gente não pode ter um 8 na seta. Então a gente não pode ter o 7 aqui. E se a gente tiver o 7 na ponta, aqui seria um 8. Então a gente também não pode ter um 7 nas setas. É, ó, que é o que a gente viu, né? Se a gente não pode ter um 8 numa flecha, onde tem rosa é onde uma flecha poderia somar o 8, né? Poderia apontar, as coordenadas da flecha poderiam apontar essa célula rosa e ela teria, né, a soma 8. A gente não pode ter 8 numa flecha, então aqui não vai estar colorido, nem aqui também. Tá. Agora, outra coisa que eu tinha feito foi o seguinte. Coisa que eu tinha pensado, né? Lembrando, o que eu fiz foi outro Sudoku com essas regras. Inclusive, esse Sudoku eu peguei porque
o criador indicou que foi inspirado por esse Sudoku, né? Eu posso até voltar aqui, ó. Eu tinha feito esse aqui, Coordinate Arrows, e o criador comentou que a inspiração veio do Piatato. Foi um Sudoku de, de 2 estrelas, aí deu um trabalhinho. E agora é um com 4 estrelas de dificuldade, né? Mas o que eu tinha feito foi, se eu sei que essas três casas são, essas três células, né? São 7, 8 e 9, né? 7 mais 8 mais 9 soma 24. E eu sei que os números de 1 a 9, um de cada, né? A soma deles é 45. Se isso aqui é 24, então isso aqui é 21. 21 dividido em três somas, né? Isso aqui vai dar uma soma, vai dar uma soma, isso aqui vai dar uma soma. Para três números não necessariamente diferentes, né? Somarem 21, a gente pode ter, logicamente, 777. A gente poderia ter 4, 8 e 9, mas a gente já viu que não vai poder ter os números 8 nem os números. Não, o número 8 pode, mas a gente não pode ter o 9. Ah, pode ter 5, 6 e 8. Ah, então, ou vai ser 7, 7 e 7, ou vai ser 5, 6 e 8, né? As somas dessas flechas. Se for 7, 7 e 7, a gente vai ter que colocar três números 7 na região colorida, né, da cor 7. Que era 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então laranja é o 7. Só que a gente não consegue colocar três números 7 no laranja, né? A gente consegue colocar um em uma dessas duas posições e o outro, né, em uma das três posições. Não poderia colocar um terceiro no laranja porque já teria um 7 na caixa. Então, o que isso significa é que a gente vai ter as somas 5, 6 e 7. 5, 6 e 8, quer dizer, nessas flechas. Então, um desses pares, né, vai ser 1 e 4 de alguma forma, ou 2 e 3 de alguma forma. Ah, não pode ser 3 e 3, porque senão seria na mesma caixa, né? Você poderia ter 2 e 4, 4 e 2. Quer dizer, 4 e 2, 2 e 4 ou 1 e 5. O 7 poderia ser 6 e 1, 1 e 6. 2 e 5, ou 3 e 4, ou 4 e 3, né? E o 8 poderia ser. Não poderia ser 4 e 4, pelo mesmo motivo do 6, né? Então teria que ser ou 5 e 3 ou 3 e 5. Tá, então o 8 vai ser um desses. Uma dessas flechas vai ser 3 e 5. Vai ser esse 8 aqui. Então o 6 a gente vai ter que usar no que forma 7. Que seria ou 6 1 ou 1 6. E o outro, o outro vai ser o 2 e 3, né? Eu que não fui os. Não, 2 e 3 não. Um é 3 e 5, não necessariamente esse. Um é 1 e 6, não necessariamente esse. O outro é 2 e 4. Então, um desses dois vai ser o 6.
o 3 e 5. Um desses aqui também. O outro seria 1 e 6, né? Então, no total, um de cada par dessas cores, né? Vai ser 6, 7, 8 dessas flechas aqui de baixo. Se um desses aqui é 6 e tá na base de uma flecha, a base é a linha, certo? É. A única célula colorida na linha 6 é essa aqui. E como cada flecha vai indicar uma coordenada diferente, aqui tiver o 6 aqui vai ter um 1 e aqui vai ter um 7 por causa ou dessa flecha e não da caixa 9. Então a da caixa 9 vai estar indicando esse 7 aqui. Então a gente vai ter uma, uma flecha aqui embaixo, né, nessa caixa 9 aqui, que vai ser um na base e 6 na ponta. E bom, essas duas flechas que a ponta já tem o 6 na coluna, então essa flecha está indicando esse 7 aqui. Ó, linha 1, coluna 6, linha 1, coluna 6, 7 aqui. Vai ter o número que é 1 mais 6, que é 7. Bom, esse 1 aqui ele não pode ser colorido, né? Porque ele tá na coordenada 3, 3, então ele deveria ser um 6, né? Pra ele ser colorido. Ele tá indicando, além, né, do linha 6 coluna 1, que é esse 7, ele também vai estar indicando algum número na coluna 1. Então o outro não pode ser tanto 1, 2, 3 ou 4, né? Se aqui for 1, tá indicando um 2 aqui. Se for 2, tá indicando um 3 aqui. Se aqui for 3, tá indicando um 4 aqui. Se aqui for 4, tá indicando um 5 aqui. Mesma coisa aqui, né? Se aqui for 1, tá indicando um 2 aqui. Se aqui for 2, tá indicando 3 aqui, e assim por diante. A gente tem dois 6 aqui, né? Significa que vai ter um 6 aqui. Só que na coluna 6 a gente já tem, né? A flash que vai estar indicando a única célula colorida da coluna 6. Então aqui não pode ter um 6. Ah, 7 e o 7 aqui. Então vai ter um 7 aqui. Aqui já tem um 7 na coluna. Aqui indicaria um número na linha 7. Só que na linha 7 não tem nenhum número colorido, nenhuma célula colorida. Então aqui não pode ter um 7. O 7 está aqui. E ele não vai ser colorido. E aqui é a posição 4, 4. Para que ser colorido teria que ser um 8, né?
Hum. E não pode ter sets, né? Porque nesses casos já tem um set na cor, na caixa. Bom, aqui um dos dois vai estar indicado. Não podem estar os dois ao mesmo tempo, né? Senão seriam duas flechinhas indicando a mesma coordenada. A gente pode ter os dois oitos. Um sendo 3, 5, outro 5 e 3. O que eu quero ver é quantos pontos a gente pode estar indicando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. 10, 11, 12. Teoricamente a gente tem 12 pontos sendo indicados, né? Aqui, ó, esse aqui é o mesmo desse, esse é o mesmo desses aqui. Não poderia ter mais do que um desses três, né? Esse e esse também. É. 1, 2, 3, 4, 8, 12. Vamos ver quantos flashes a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá. A gente tem 12 flechas. Então a gente vai ter 12 células indicadas. Essa, uma dessas duas, uma dessas três, uma dessas duas. Essa e essa. Uma dessas duas, essa aqui. Essas duas também, essas duas. 4, 6, 8, 9, 12. É. Então o que que significa que aqui não pode ser um 6, né? Porque se aqui for 6, aqui não vai poder ser 6. E aqui não vai poder estar indicado também. Então agora a gente cai para 11 células indicadas possíveis, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É. Então aqui não pode ser o 6. Vai ter um 6 aqui, vai ter um 6 também, que não pode ser 6. Então vai ter uma flecha dessas aqui que vai ser 4 na ponta 2. Ó, a gente vai ter, obrigatoriamente, alguma flecha 1, 1. É pra que ser 2. Ah, se a gente sabe, né, que aqui vai estar indicado 5, aqui a gente vai ter indicado um 8, né, obrigatoriamente. Um desses vai estar indicado, um desses vai estar indicado e um desses também. Bom, a gente vai ter alguma flecha 1, 1, pode ser essa, pode ser essa, isso não pode, isso não pode, ou essa, né? Então, essas são as possibilidades da flecha 1. Agora, a flecha 4, 1. Não pode ser essa, não pode ser essa. Não, não pode ser essa, nem essa. Essa aqui também não. Essa também não, né? Porque todas as flechas, a ponta, onde tem a ponta da flecha já tem um ou na linha, ou na coluna, né? Enfim. Então sobram essas flechas para ser as flechas 4, 1.
4 na parte de trás, um na ponta. E, bom, a base dessas flechas são essas células aqui. A única célula que é vista por essas três células simultaneamente é essa aqui. E uma coisa relevante, né? Em uma dessas posições vai ter o 4. E aqui, se ela for uma célula colorida, seria um 4 também. Então aqui não pode ser uma célula colorida. 4, então, vai estar ou na posição 1, 3 ou na posição 3, 1. Acho que dá pra fazer um pouco de estoco. Esses sets aqui bloqueiam essas posições. E a gente viu que não pode ter um set na flecha, né? Então só sobrou aqui o 7. O 6 vai ter alguma dessas duas posições. Uh, esse 8 que tá na coluna 5. O que vai estar indicando ele, a flecha, vai ter um 3 na base e um 5 na ponta. Agora, das flechas que não tenham um 5 na linha. Ou melhor, as flechas que têm algum 5 na linha, coluna ou caixa. Essas tem, essa tem. Essa tem, essa tem também. Poderia ser aqui, né? 3 e 5 assim. Ah, teoricamente poderia, a princípio, né? Só que eu acredito que aí não teria como colocar a flecha 5 e 3 aqui. Que vai estar indicando esse 8. E aqui já tem o 5, né? Não, uma flecha com 5 na base e 3 na ponta, né? Aqui já tem o 5 na base. Então você não poderia. Aqui já tem o 3 na ponta. Na linha da ponta. Então também não poderia. Então, não pode essa também. Sobrou, de fato, aqui. Então, uma dessas flechas, né? Linha 4, coluna 2, está apontando esse 6. E a outra, linha 3, coluna 5, está apontando esse 8. O outro 8, que é esse aqui, né? Seria 3 na base e 5 na ponta. Não, 5 na base e 3 na ponta. Onde então não poderia ter isso? Ó, 5 na base. Nessas posições tem um 5 ou na mesma caixa, ou na mesma linha, ou na mesma coluna. Agora 3 na ponta. Ó, nessa coluna tem o 3 já, então essa flecha não poderia. Sobrou essa flecha e essa flecha. Com o 5 na base e o 3 na ponta. Então se o 3 vai estar obrigatoriamente em uma das duas posições, aqui vai ter que ser o 4. Ah, é. E aí aqui, né? Como é que eu vou colocar 5 na base e o 3 na ponta aqui? Tanto que já tem um 5 aqui nessa linha, né? Então esse aqui, ó, 5 na base, né? Linha 5, coluna 3. Linha 5, coluna 3 vai ter um número que é a soma de 5 mais 3, que é esse 8 aqui. Então, tá certo também.
Ah, uma das posições que vai ser um 5, né? Mas não vai poder ser essa porque já tem um 5 na coluna. Vai ter um 5 aqui. E tá na linha 2, coluna 3. Então vai ter uma flash com 2 na base e 3 na ponta. Vamos ver onde a gente pode fazer isso. Nessa aqui já tenho 3 na coluna. Aqui tenho 3 na caixa. É, o restante me parece possível, né? E aqui que já tá um par. O 2 a gente ainda não fez o par. Esse 5, que é um 4. É linha 1, coluna 4. A gente não fez ainda. Onde ele pode estar? Tem muita possibilidade ainda. Um 5. Flash, né? Fazer 1.5. A gente ainda não fez, eu acho que ela tá mais fácil de resolver. Aqui já na ponta já tem esse 5. Que tem na caixa, aqui acho que na linha, né? Aqui tem na coluna. Então tem que ser esse aqui, um 5. Esse aqui é essa flecha aqui. Na linha 1, coluna 5. Esse 7 é um 6. É esse aqui. Esse 5 é 2, 3. A gente não fez ele ainda, certo? É. Eu acho que ele ainda tá um pouco. Ainda tá aberto. Esse 8 é 3, 5, que é esse aqui. Esse 5 é 4, 1. 4, 1 a gente fez. 4, 1 a gente não fez. Onde pode ter 4, 1? Bom, essas duas flechas parecem poder. Essa não, porque o 1 já tem aqui na linha, né? Já tem um na coluna. Esse aqui pode também, tá aberto ainda. Esse aqui é 4, 2. 4, 2 a gente fez. Esse aqui é 5, 3, que tá aqui. E esse aqui é 6, 1, que é esse aqui. Ah, posso analisar se eu já. De que? Esse 2 não foi indicado. Colocar como rosa os que não foram indicados e verdes que foram 4, 1. Não, 1, 4. 4 não. 1, 5. 1, 5 foi. 6 foi também. 2, 3 não foi. 3, 5 foi. 4, 1 não. 4, 2 foi. 5, 3 foi. E 6, 1 foi também. Só verificando, né? A gente coloriu 6 números de verde, então teoricamente é pra gente ter 6 flechas finalizadas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, tá certo então. As flechas que estão faltando, que são essa e essa, são dos números rosa e desses dois aqui também. Ah,
o 1 aqui, ó. Com esses três números 1, aqui obrigatoriamente vai ter um 1. Tá indicando um número da coluna 1, né? Tá na ponta aqui. Então aqui pode ser 4 para ser esse 5. Pode ser 3 ou 2 para ser esse 3 ou 4. Ou pode ser 1 para ser esse 2. Bom, aqui nessa caixa, né, vai ter um em uma das posições. Vai estar indicando o número da primeira linha, né, que vai ser um desses aqui. Aqui, ó, aqui tá numa linha. Esse aqui tá em outra linha. A gente precisa de um aqui. Aqui nessa coluna a gente já tem esse 1. Então aqui a gente vai ter um número 1 também. Está indicando outro número da primeira coluna, né? Ah, aqui a gente não pode ter um 3, né? Já tem na coluna, então aqui não vai poder ser colorido, vai estar aqui. Então é linha 1, coluna 2, vai estar. Onde a gente pode ter um na base, ah, dois na ponta. Ó, as pontas, esse aqui já tem dois. Sobra essas aqui, né? E- Ah, tá. S- Seria um aqui, né? E o 2 aqui. Só que aqui a gente não pode ter o 1, porque já tem na coluna. Então esse aqui é um 2, né? Linha 1, coluna 2. Vai ter um número que é um mais 2. Que é justamente isso aqui. Então agora esse 3 aqui, ele tá com o par indicado, né? Uma flecha indicando ele. A cachorro um 7 vai estar aqui nessa coluna. E essa coluna aqui, então vai ter um 7 aqui. Tem um 8 aqui. Tá formando uma linha, que tá outra linha, então vai ter um 8 aqui. A gente viu que não pode ter 8 na flecha. Então vai ter um 8 aqui. Seis não pode estar nessas posições, né? Vai ter um 6 aqui. Nessa coluna, 6 aqui. Então nessa coluna a gente precisa de um 6. Aqui já tem na linha, então aqui tá formando até um par, né? 6 e 7.
Eu acho que a gente podia voltar um pouco agora. Eu já sei exatamente o que ver. Esse 5 aqui é 2 na base e 3 na ponta. A gente tem 3 flechas, né? Tirando essa aqui, que com certeza não é, né? Que tem um na ponta. Essa aqui também. As que estão abertas são essa e essas duas. Esse 5 aqui, o par dele é uma flecha com 3 na ponta, porque ele tá na coluna 3. Nessas duas flechas, a ponta já tem um 3 na linha. Então, é isso aqui. Nossas 4 flechas que estão faltando são esses 3 números e o 4 que está aqui, em alguma dessas posições. E onde esse 4 estiver, vai ser 1 e 3 ou 3 e 1, né? Nessa flecha a gente não pode colocar o 3 aqui, porque já tem na caixa, aqui já tem na caixa. Nessa flecha já tem o 3 ou na caixa ou na linha. Sobrou aqui. Não pode ter o 3 aqui na ponta, vai ter que estar aqui. 3 e 1. Então é linha 3, coluna 1. E vai ter um 4. E a gente já pode até dar a cor nele, que a gente já achou o par, né? Consegue fechar essa caixa. Ó, esse aqui 2, né? Que é 1 e 1. Não pode mais ser essa flecha, porque já tem um na coluna. Que, mesmo a gente colocar esse 4 não poderia. E já tem um na linha e na caixa, né? Só sobrou aqui. 1 e 1. Dá esse 2 aqui. Ah, esses 5 vão ser 1 e 4, 4 e 1, né? Aqui é 4, aqui é 1. Com isso a gente consegue terminar de indexar, né? Dar as coordenadas de todas as flechas, né? Agora é só resolver Sudoku pra finalizar, né? Ó, o que falta nessa caixa é 2579. Aqui tem o 579 olhando, né? Ó. Aqui é 2. Já tem o 7 na linha. E é o 7. Tem o 5 na coluna. Quatro e 9 aqui. O que falta? 9, né? Pode pousar um besouro aqui na minha escrivaninha. A janela aberta está de noite. Tá nisso. 6. Estamos no reto final já, né? Parte difícil a gente já fez. Agora é só a parte mais, vamos dizer, mecânica, né? De perceber aqui que só pode ter em alguma única posição, etc. Tentando colocar um papel nesse besouro pra ele poder pisar ali na janela. Mas ele voa. Ah, vamos voltar aqui então, né?
Que bom, me parece certo, não coloquei nenhum número repetido. A gente pode até verificar, né? Linha um coluna 4 vai ter um 5, né, que é a soma. Tem linha 3 coluna um vai ter 4. Linha 4 coluna um vai ter um 5. Linha 6 coluna um vai ter um 7. Linha 2 coluna 3 vai ter um 5. Linha um coluna 2 vai ter um 3. Linha um coluna um vai ter um 2. Linha 5 coluna 3 vai ter um 8. Linha 4 coluna 2 vai ter um 6. Linha um coluna 6 vai ter um 7. Linha um coluna 5 vai ter um 6. E linha 3 coluna 5 vai ter um 8. É, tá tudo certo também nesse sentido. Então agora é só checar. Como eu havia dito, né? Deu a mensagem falando que parece certo. Mas como o criador não colocou a resolução, não dá pro site ter essa certeza, mas tá tudo certo, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa regra é um pouco difícil de enxergar de primeira, mas depois fica um pouco mais intuitivo, né? Perceber qual região de pode ter número sendo apontado por alguma flecha, e onde não poderia ter, por causa da restrição de algum. Por exemplo, aqui, né? Que não poderia ter um 7, por mais que tenha 5, coluna 2, né, D7, não poderia porque já tem um 7 na linha, né? Então, levar essas coisas em consideração também, ver os números que a gente não podia colocar na seta. A gente viu que não poderia ter um 9 na seta, porque ele indicaria ou a linha ou a coluna 9. E não tinha. Tem essa possibilidade, né? E a gente viu que não teria nada. Quer dizer, o que tinha sido o que a gente tinha preparado? Ah, tá. Que onde somaria 8 vai cair necessariamente onde tem flecha. E se a gente tiver um 8. O que era a questão? Nossa, esqueci. Ah, não, minto. Aqui é onde somaria 9, né? É, aqui é onde somaria 9. Onde somaria 9 cairia numa flecha. Então, se tivesse uma flecha que os números, né, do coordenado somassem 9, ia cair em alguma flecha que apontaria uma linha ou coluna 9, né? Que não poderia ter. Então a gente viu que com isso também não poderia ter um 8 numa, numa flecha, né? Bom, esse foi o Sudoku Coordinate Arrows. Devo dizer que essa classificação, né, de 4 estrelas de dificuldade, eu não sei se eu concordaria tanto, porque eu já resolvi outros Sudokus de 4 estrelas de dificuldade. E eles costumam ser bem difíceis. Esse eu senti a dificuldade mais perto de um 3 estrelas, né? Mas sim, isso porque eu já tinha resolvido um Sudoku com essa regra e acabei pegando um pouco da manha, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. E por hoje eu fico por aqui.